Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. E eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, porque está começando o programa Com Brasil Nordeste de hoje. No programa de hoje temos o giro de notícias, temos o De Olho na Rede e uma entrevista com o analista político Rodrigo Moraes, que está em São Paulo. Vamos direto ao giro chamando Natânia Mello, a nossa assistente de mídias sociais, que está no estado de Pernambuco. Natânia, é com você. O Rio Grande do Norte deu início nesta quarta-feira 5 à terceira e última fase da retomada das atividades econômicas. Estão autorizados a funcionar em todo o estado bares e restaurantes com mais de 300 metros quadrados, shoppings e academias que funcionam com ar-condicionado. Em Natal, esses estabelecimentos já estavam autorizados a funcionar por força de decretos municipais. A terceira fase da retomada da economia no estado estava prevista para começar no dia 29 de julho, mas foi adiada pelo governo após recomendação do Comitê Científico que assessora o estado nas tomadas de decisão sobre a pandemia do novo coronavírus. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Obrigado, Natânia. Vamos agora até o Marcelo Jorge, que vai atualizar as informações da região Nordeste aqui na tela da TV Com Brasil. Marcelo Jorge, é com você. Muito boa tarde, Sandro, e todos que acompanham o Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Olha, a Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica, SMIP, já registrada no Ceará, é um dos possíveis efeitos observados por especialistas em pacientes infectados pelo novo vírus chinês no estado. Pelo menos 16 crianças que tiveram contato com o SARS-CoV-2 são acompanhadas por cardiologistas e outros profissionais no Hospital Luiz de França, em Fortaleza. A síndrome já afetou crianças de diversos países. Há cerca de 3 meses, são observados em pacientes com a síndrome febre insistente, dores abdominais, manchas na pele, casos de irritação dos olhos, entre outros sinais. Os médicos dizem que a síndrome possui características similares à doença de Kawasaki e pode ser vencida com imunoglobulina e procedimentos médicos para evitar sequelas. O diagnóstico é feito com avaliação clínica e exames de sangue. O Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, publicou nota técnica no fim de maio como alerta para a possível relação da síndrome com o novo coronavírus. De Fortaleza para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Um abraço ao nosso diretor da nossa sucursal em Pernambuco, Marcelo Jorge. Vamos, ainda dentro da região Nordeste, conversar com Vinícius Nage, consultor político, que está no estado do Maranhão. Vinícius. Alô, programa Brasil Nordeste. Alô, meu amigo Sandro de Moura. O meu coração bate pelo Maranhão. Sandro, olha essa. O TRE do Tocantins reprovou as contas do pai da ficha limpa. É isso mesmo. O pleno do TRE de Tocantins reprovou a prestação de contas da campanha de Marlon Jacinto Reis, da Rede Sustentabilidade, e José Geraldo de Melo Oliveira, do PTB, candidatos respectivamente a governador e vice-governador do estado nas eleições de 2018. O ex-juiz Marlon Reis é considerado o pai da lei da ficha limpa, promulgada em 2010, que torna inelegível por 8 anos o candidato que tiver o mandato cassado, aquele que renunciar para evitar cassação ou que for condenado por órgão colegiado. Ele, o ex-juiz, foi o relator da lei. Todos os integrantes do pleno acompanharam o voto da relatora do processo, a juíza Ângela Issa. Ela afirmou que irregularidades graves comprometeram a confiabilidade e a transparência das contas do candidato, entre elas a ausência de documentos na prestação de contas final relativos à assunção de dívidas pelo partido político e a incompatibilidade entre a variação dos saldos da prestação de contas retificadora e a prestação anteriormente recebida pela Justiça Eleitoral. Bolsonaro confirma concurso para a Polícia Federal. Atenção, concurseiros! O presidente Jair Bolsonaro
confirmou nas redes sociais que o governo federal planeja abrir concurso público para a Polícia Federal em breve. Segundo o presidente, a expectativa é que sejam oferecidas 2.000 vagas entre delegado, agente e escrivão. O ministro da Justiça, André Mendonça, em entrevista concedida à rádio Jovem Pan na sexta-feira, dia 31, afirmou que já houve uma reunião com o presidente e o ministro Paulo Guedes para tratarem do novo concurso. Após reunião com o presidente e com o ministro, eles já estão preparando os trâmites para abrir o concurso com cerca de 2.000 vagas. Vai ser o maior efetivo da história da Polícia Federal, justamente para combater a criminalidade organizada. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. Abraçando Vinícius Nagem, eu quero abraçar toda a população do estado do Maranhão. Vamos até o Rio de Janeiro, onde o nosso colega jornalista Kleber Araújo está na maior favela da América Latina. O Kleber está na Rocinha e vai atualizar as informações para você aqui na tela da TV Com Brasil. Kleber. Boa tarde, Sandro de Moura. A cidade de Nova Friburgo, localizada na Serra Fluminense, vai receber um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltado para a produção de EPIs e equipamentos de proteção individual, utilizados por equipes de saúde que atuam no enfrentamento do novo coronavírus. Aproveitando a sua vocação econômica na indústria têxtil, a cidade serrana entrará no roteiro de iniciativas voltadas para o combate à pandemia, produzindo materiais que serão destinados aos profissionais da saúde de maneira inteiramente gratuita. O centro de pesquisa, que conta com profissionais de várias áreas de conhecimento e também da indústria local, é resultado de uma parceria entre o Instituto de Saúde de Nova Friburgo e o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, contemplado no projeto Ação Emergencial para combater os efeitos da Covid-19, promovido pelo governo fluminense. Kleber Araújo, para o programa Brasil Nordeste. Um abraço, Kleber, um abraço em toda a comunidade nordestina que se encontra, que mora aí na comunidade do Rio das Pedras. Por que não abraçar também as comunidades vizinhas, Vidigal, São Conrado, estendendo até Jacarepaguá? Vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial e o programa Com Brasil Nordeste de hoje volta já já. A pandemia do coronavírus desafia governos em todo o mundo. No Brasil, nós do governo federal trabalhamos para enfrentar o seu avanço e cuidar da saúde da população. Investimos 16 bilhões de reais na compra de respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de segurança e medicação. Estamos distribuindo 22 milhões de testes em todo o país. Destinamos 50 milhões de reais para pesquisas e garantimos ajuda financeira de 3 bilhões de reais para estados e municípios. A prioridade é proteger a vida dos brasileiros, mas não podemos deixar de lado questões fundamentais para vencermos essa crise, como preservar empregos e manter a renda da população. Aprovamos auxílio emergencial de R$ 600 para os mais vulneráveis e destinamos 40 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. Novas medidas continuarão a ser tomadas, porque a vida dos brasileiros vem em primeiro lugar. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Quero agradecer o carinho da sua audiência, senhora que está acompanhando aí o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Pedir que, se você puder, manda um zap para a gente dizendo de qual parte do país que você está assistindo o nosso programa, que eu quero abraçar a sua cidade.
Vamos agora à entrevista com o analista político Rodrigo Moraes. O nosso bate-papo de hoje é com Rodrigo Moraes, analista político. Está conosco aqui também o nosso colega jornalista Eduardo Negrão. Boa tarde, Negrão. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, é um prazer. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Negrão, eu vou começar com você fazendo a pergunta para o Rodrigo, já que você trouxe o nosso convidado. Rodrigo, você é um colega, analista político e também vamos dizer, estudioso desse bunda lelê que se chama PSL, do qual faço parte, em tese. Ninguém sabe quem está dentro ou fora do PSL. Eu gostaria de fazer uma pergunta fácil para você. Quantos candidatos o PSL terá nos mais de 600 municípios paulistas? Negrão, eu não faço mais parte do PSL, tá? Então eu não posso te dar essa informação. Mas o que eu posso te falar é que todo esse processo de fragmentação, né, e de ruptura que houve com a saída do presidente, com o projeto, né, malogrado de criação de partido dentro do ano eleitoral, quando poderia ser feito, por exemplo, uma fusão partidária e resolveria o problema da direita, né, dos ativistas, daquelas pessoas que foram às ruas, que trouxeram, né, e apresentaram o Bolsonaro, aquele deputado de baixo clero, para o povo brasileiro, e disse: vote nesse candidato, que esse candidato representa o que nós temos de mais caro, os nossos valores mais profundos, mais conservadores. Esse projeto, ele é, então, frustrado, primeiro com a ruptura, depois com essa criação desse partido, desse projeto de partido, que não saiu, foi-se prometido que sairia para 2020, né, no início, e só em fevereiro, no final de fevereiro, é que alguém tem coragem, então, de dizer: não, cada um deve procurar o seu próprio partido. Capital político, ele vai e volta, quer dizer, esses ativistas, eles entregaram para o presidente um capital político que eles construíram nas suas cidades, enquanto ativistas, né, de direita, e hoje esse capital deveria estar voltando para esses ativistas, para então o presidente poder formar uma base, né, de prefeitos, de vereadores, tão importante, né, para a manutenção do projeto de poder. E a gente então tem um processo extremamente fragmentado e com grandes chances de frustração, grandes chances de malogro, justamente porque não existe mais, era pela via do PSL, a identificação, né, com o candidato, a transferência de voto, né? Isso não acontece mais porque não existe identificação partidária, né? Então, apesar de não estar no PSL mais, né, hoje eu integro outro partido, a gente analisa, a gente percebe todo esse problema que se inicia com essa ruptura. Para você que está nos assistindo, o consultor político, estrategista político, Rodrigo Moraes, ele simplesmente foi secretário-geral do PSL entre 2018 e 2019 em São Paulo, o maior estado da federação. Então, é alguém que tem aí uma vasta responsabilidade também na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Analisando o que você falou, Rodrigo, a respeito desses centenas de órfãos políticos do presidente Jair Bolsonaro, como estrategista político, como que você acha que devem se comportar os candidatos que são alinhados à direita, que vieram no projeto do Jair Bolsonaro? Como você falou, tem cidade que tem 3, 4 candidatos. Qual seria o caminho para se viabilizar um processo vitorioso de fato em uma dessas cidades? Olha, primeiro é importante entender, então, né, que o presidente se eximiu do pleito municipal. Primeiro, quando ele decide criar o partido no ano eleitoral, e a liderança desse projeto, então, promete aos ativistas que esse partido sairia e impede, né, obsta a busca partidária, né? E quando eles chegam, então, em março, para buscar partido, eles já chegam com o pires na mão, a maioria não consegue legenda para aquilo que eles poderiam, né, conseguir. Mas a gente está observando, e dada essa fragmentação, né, que eu observei acima, que nós estamos
as pesquisas estão mostrando no interior do Brasil, as pesquisas que nós temos puxado aí no interior, nos municípios, a gente tem percebido uma polarização política muito grande. Vemos pesquisas, por exemplo, em algumas cidades, onde 40% da população rejeita o presidente peremptoriamente, enquanto outros 40% o aprovam. Isso cria um problema muito sério, porque trazer o debate nacional para uma cidade nessas condições, você já parte, o candidato a prefeito, por exemplo, ele já parte perdendo imediatamente 40% dos votos e vai ter que, então, disputar os outros 60%. Claro, em dado momento, é importante se referir ao projeto nacional, é importante se referir ao governo federal, é importante se referir àquilo que você entende, compreende, que são boas medidas federais que ajudam o município, mas o mais importante é os nossos candidatos, né? Os candidatos de direita, eu diria, a trazer o debate para o município, aquilo que a gente chama da micropolítica. Né? Ao invés de discutir o próprio município, o candidato não deve se indispor com um número tão grande de eleitores e ele tende a perder voto em importante segmento da sociedade. Esse debate nacional, então, pode mais atrapalhar do que ajudar, viu, Sandro? Entendi. A nossa recomendação é sempre focar na micropolítica, focar nas necessidades do município, discutir os projetos municipais. Negrão. Rodrigo, o Aliança, você falou sobre ele, vai se concretizar em 2021? Toda a consultoria que a gente dá, toda conversa, inclusive, com potenciais clientes, com potenciais candidatos e mesmo amigos que são candidatos, lá atrás a gente dizia, não entra no Aliança, isso não vai dar certo. Não se inventa de criar um partido prometendo que ele ia sair no ano eleitoral. Né? A gente que já participou da formação de partido, a gente sabe, por exemplo, que só o trâmite interno, uma vez que você consegue realizar todo o trâmite externo de coleta de assinaturas, etc., só o trâmite interno de, por exemplo, o parecer do relator, as diligências internas dentro do TSE, só isso é mais de 6 meses. A gente pode discutir temas gerais, temas genéricos, temas ideológicos na eleição federal, mas nós não podemos discuti-la na eleição municipal, porque ali na eleição municipal você discute os problemas concretos, reais, imediatos das pessoas. Nós vivemos em municípios, Sandro. Os munícipes sofrem imediatamente os efeitos de uma má administração municipal. Você está acompanhando a entrevista com Rodrigo Moraes, que foi secretário-geral do PSL em São Paulo, o partido que elegeu o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Rodrigo Moraes está fazendo uma análise política da situação no nosso país, as composições políticas, qual o estrago que essa desavença com o presidente e a sua saída do PSL causou e causa aos pré-candidatos, aos futuros candidatos a prefeito e vereadores. Tudo isso conversando com o Rodrigo Moraes aqui na tela da TV Com Brasil. Vamos à entrevista com o Rodrigo Moraes. Depois temos o De Olho na Rede, um vídeo muito curioso para compartilhar aqui com você. Roda a entrevista. Você acha que daria tempo o presidente fazer ainda um meia-culpa e entrar nessa jogada ou não dá mais tempo? Bem, dá tempo no sentido de que ele teria que, então, correr com a sua assessoria para identificar, nas principais cidades, principalmente, quem são as pessoas em cada um desses partidos esparramados, fragmentados, que então ele vai apoiar, ele poderia apoiar. Né? Não só ele, como os ministros que estão ligados a ele, né? Como o seu staff, né? Os seus deputados. Quer dizer, seria importante, seria necessário voltar-se para essa eleição, prestar atenção no que está acontecendo, chamar essas pessoas para conversar, tratar das alianças para tirar esse processo de fragmentação, trazer, então, esses grupos que estão esfacelados em diversos partidos para formar uma aliança. É possível fazer, apesar de que o dano já foi feito. Né? O dano para o projeto político de direita já está dado. Mas talvez fosse
possível minorar os efeitos desse dano. Perfeito. Seria apenas uma ação aí para redução de danos. Dentro desse cenário, Rodrigo Moraes, o Bolsonaro terá candidato viável na principal eleição municipal, que é na cidade de São Paulo? Olha, nesse momento o Bolsonaro não tem nenhum candidato em São Paulo, né? Até o momento, e isso já está dado, quer dizer, o presidente, por exemplo, os 2 filhos do presidente, que são do Rio de Janeiro, entraram no Republicanos. E em dado momento pareceu que parte desse acordo envolvia a candidatura do Celso Russomano à cidade de São Paulo, que também não foi o caso. Então, na maior cidade do Brasil, que é uma cidade que reflete, que tem um reflexo imediato e muito grande na eleição nacional, quer dizer, vamos lembrar os últimos prefeitos de São Paulo, né? Dória, Haddad, né? Kassab, Erundina, Marta Suplicy, todas essas pessoas se referenciaram nacionalmente no projeto dos seus partidos, nos projetos dos seus partidos, a partir de governar, ou de ser o prefeito, né, de governar a cidade de São Paulo. Essa cidade tem um efeito muito grande, vai ter um efeito muito grande na próxima eleição de 22. E, infelizmente, o presidente está alheio ou está distante desse processo. Rodrigo, para puxar um pouco para uma outra região, que é a região Nordeste, do ponto de vista do analista político, né, do consultor político, do estrategista, você acha que o estrago é muito maior nos candidatos de direita, tendo em vista que os 9 governadores da região Nordeste são todos de esquerda? O que esses candidatos alinhados à direita poderiam fazer para tentar, de alguma forma, respirar nessa eleição? Olha, Sandro, eu estava até acompanhando ontem uma sabatina que sofreu o candidato, pré-candidato à Prefeitura do Recife, Mendonça Filho, e eu fiquei eu diria com dó dele, um político tão experiente, sendo sabatinado por um grupo de conservadores, de direitistas, num congresso conservador, e todas as perguntas que ele recebeu eram perguntas extremamente ideologizadas, eram perguntas extremamente genéricas, eram perguntas de temas que não eram afeitos à municipalidade, à vida do povo. E muito menos, inclusive, afeito à competência de um prefeito. A primeira coisa que o candidato tem que fazer é ter compaixão pelo seu povo. É gastar um pouco de sola de sapato, é visitar os bairros pobres, é conversar com as pessoas. Ele tem que entender que não é ele, o ser iluminado, que vai descer do céu com o catecismo conservador e vai levar para o povo, então, a iluminação. Provavelmente esse candidato é muito menos conservador do que o homem simples do interior, que vive isso, está imerso nesses valores, e não os tem artificialmente porque leu livros e compêndios de ciência política conservadora. Você entende? O que falta para os nossos ativistas, principalmente aqueles que estudam mais, quer dizer, quanto mais eles estudam, mais presos numa bolha ideológica eles se tornam, mais alheios, mais alienados aos problemas que são mais afeitos, aos problemas que são mais concernentes ao nosso povo que está sofrendo. E aí o nosso povo está sofrendo abandonado pelos políticos, os políticos tradicionais, né? Pela corrupção, pelos conchavos. E quando nós criticamos isso, nós chegamos lá também com uma alienação e com um abandono, que é um abandono intelectual, que é o abandono de quem pensa em grandes temas genéricos, mas esquece de ter compaixão. Eu quero deixar uma mensagem final para todos os pré-candidatos aí do Brasil, que nós temos um desafio esse ano, e é um grande desafio que o Covid-19 não trouxe, ele intensificou, porque é um desafio que a gente já estava observando, que é o esfriamento da política.
o esfriamento, inclusive, da confiança das pessoas na política. Um processo aversivo à política que começa ou se intensifica a partir de 2013 e que tem nos causado uma crise de representatividade muito grande. Inclusive, nós observamos já antes do Covid o aumento, né, a incidência do aumento do número de ban, que são os brancos, nulos e abstenções. Na eleição de São Paulo em 2016, por exemplo, o Dória teve 40% de ban. Né? E ele foi eleito no primeiro turno com 3 milhões de votos em uma cidade com 9 milhões de eleitores. Quer dizer, qual a legitimidade tem um prefeito eleito com tão poucos votos? O próprio Bolsonaro, no segundo turno, o nosso grande desafio hoje é mostrar para os eleitores que a política é o meio de transformação da sociedade naquilo que nós queremos, que nós esperamos. Como diria o velho ACM, né? A política é o meio de transformar boas ideias em realidades. Então, o meu conselho, o meu recado para os pré-candidatos é que nós precisamos reenergizar a política. Nós precisamos trazer de volta a confiança, né, nos nossos políticos. Nós precisamos mudar esse Brasil a partir da sua renovação política, dos seus novos políticos, e que eles venham com boas ideias, com ideias factíveis, porque o nosso eleitor está cada vez mais qualificado. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar. E eu quero agradecer, tá, ao Sandro e agradecer meu caro amigo Eduardo Negrão pelo convite. É uma honra para mim participar dessa conversa com vocês. Né? Fiz um amigo aqui agora, o Sandro, e eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Contem comigo. Conversamos, então, com Rodrigo Moraes, que é estrategista político, analista político, e com o nosso colega Eduardo Negrão. A você, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Negrão. E até a próxima. Eu gostaria muito de receber a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Acesse lá, faz a sua inscrição, aciona o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um material novo, você possa ser avisado, possa ser avisada. Vamos agora ao De Olho na Rede. Alguém postou um vídeo que chamou a nossa atenção e nós queremos dividir esse vídeo com você. Eu tenho certeza que em 2002 a história muda. O Nordeste vai ser diferente, viu? Ó pra cá, dá uma olhada. Como é que o cara é tão simples desse jeito, olha? Se você tiver alguma sugestão de vídeo para nós colocarmos aqui no nosso programa, envia para a gente, o telefone está aparecendo na sua tela, manda o vídeo para a gente e a gente vai estar compartilhando com o Brasil inteiro através da nossa programação. Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo o carinho da sua audiência. É muito importante ter você com a gente. Amanhã já estamos nos aproximando do final de semana e nós gostaríamos muito de poder contar mais uma vez com a sua audiência ao meio-dia aqui na tela da TV Com Brasil. Muito obrigado mais uma vez, receba o nosso carinhoso abraço e até a próxima.